Pai, olha por todos nós, nos conduz no caminho do bem, da amorosidade. Ajuda, Mestre Jesus, que a nossa palestrante dessa manhã, Isabel Guimarães, seja banhada de luz, de amor, de boas reflexões, para que todos nós possamos entender um pouco mais as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a tua paz, Jesus, a tua harmonia e de todos os bons espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, contribuam para o trabalho do Evangelho nesta manhã. Amor, paz, harmonia e luz para todos nós. E por quem nos assiste através da TV Harmonia. Bom dia a todos. Bom dia mais uma vez. Está todo mundo meio timidozinho. Mas vamos refletir nessa manhã sobre o capítulo 9, que tem como tema: bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Vamos a uma breve leitura. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Marcos, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Digo-vos, porém, que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, eis louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus fez uma lei da doçura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e da paciência. Ele condena, por consequente, a violência, a cólera e mesmo todo termo depreciativo em relação aos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem sem valor e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concordância e a união. É um atentado contra a benevolência recíproca e fraternidade, pois alimenta o ódio, a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Queridos amigos, mais uma vez, para quem está chegando, bom dia. Vamos refletir sobre o capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Para essa reflexão, nós temos aqui a nossa amiga, trabalhadora da Universidade Livre do Espírito, palestrante da nossa casa e de tantas outras casas espíritas, Isabel Guimarães.
Bom dia. O pessoal é instruidíssimo aqui. Eu vou dar bom dia de novo só para todo mundo falar, para chegar energia aqui, porque eu estou um pouco desenergizada hoje, ok? Vocês me ajudam? Bom dia, pessoal. Bom dia. Poxa, muito legal, muito obrigada. Vocês são uma equipe bem treinada. Parabéns. Vamos ver se nessa manhã chuvosa nós conseguimos trazer, através das reflexões, a afabilidade e a doçura para os nossos corações. São tempos difíceis para os sonhadores. Essa frase pertence ou é dita por um personagem de um filme, a história de Amélie Poulain. Não sei se alguns aqui já assistiram, já tiveram oportunidade. Se não tiveram, assistam. É uma película antiga, mas muito bonita. E em determinado momento ela diz: são tempos difíceis para os sonhadores. E acho que essa frase se aplica muito bem para o nosso momento atual. Não só o nosso momento macro, no sentido de todas as forças que estão circulando, forças opostas, energias que estão se encontrando e, portanto, como são de polaridades diferentes, estão criando uma ressonância muito forte, que tem perturbado muitas pessoas no mundo inteiro. Não é um fenômeno restrito ao Ocidente, não é um fenômeno restrito ao Brasil. Mas existem poderosas forças que estão se encontrando, se batendo e gerando um certo caos. Por isso são tempos difíceis para os sonhadores, porque é difícil manter acesa a chama dos sonhos quando nós nos vemos rodeados por tantas coisas feias, difíceis de processar, difíceis de compreender. Mas esse é o momento dos sonhadores. São os sonhadores que salvam o mundo sempre. Se nós observarmos ao longo da história da civilização humana, são os sonhadores, aqueles que, no meio do caos e no meio da opinião da maioria, ergueram as vozes para falar algo completamente diferente do que estava acontecendo. E a esses, nós rendemos até hoje homenagens. Esses são lembrados. Quem sabe o nome dos demais? Quem sabe aqueles que promoveram o caos não são lembrados, mas aqueles que promoveram a paz, que ergueram as suas vozes corajosamente, para se portar, para falar e se portar na contracorrente daquilo que estava permeando as mentes e os corações da maioria. Esses são lembrados, reverenciados, admirados, reconhecidos. Importante nos perguntarmos: em que mundo eu quero viver? Que mundo eu quero construir? O mundo da afabilidade, da doçura, da pacificação, ou o mundo da discórdia, do conflito, da guerra, sejam guerras externas, sejam guerras internas, travadas entre as pessoas, entre as famílias, entre os vizinhos, entre os estranhos, porque às vezes a gente entra em conflito com pessoas que a gente nunca viu na rua, no trânsito, na fila, no supermercado, menos no centro espírita, porque no centro espírita ninguém briga, é uma beleza, né? Não existe conflito nenhum. Eu que falo muito por aí em vários, termino de falar e um vem me contar uma coisa, outro vem me contar outra. Menina começa sempre assim. Não que eu queira fazer fofoca, mas... E eu que adoro um fuxico, já apuro logo as minhas orelhas. Porque eu gosto de escutar para tentar compreender.
O que leva mesmo as pessoas ao conflito? Por que nós estamos carregando esse peso nos corações? Porque para encontrar e para viver a afabilidade e a doçura, nós precisamos encontrar a felicidade de existir no seio da criação divina. Porque é essa felicidade de existir que nos torna afáveis, doces, capazes de não reagirmos, mas sim agirmos de acordo com aquilo que está em nossas mentes e em nossos corações. A afabilidade e a doçura é encontrada por aqueles que vivem em coerência consigo mesma. É encontrada por aqueles que encontram essa felicidade de existir no seio da criação. Existem determinados momentos que nós estamos afáveis e dóceis. Preste atenção quando você consegue exercer a sua afabilidade e a sua doçura, o que está acontecendo com você? Como você está vivendo? A felicidade nos torna generosos, afáveis. Então, encontrar essa felicidade de existir é o grande antídoto para nos tirar do conflito, do peso. Porque só um coração leve pode ser afável e doce. Um coração carregado de peso, de mágoa, de egoísmo, de ressentimento, de revolta, de ódio, de desejo de vingança, jamais vai poder ser afável e doce. E como nós somos criaturas oscilantes, nós flutuamos e nos movimentamos entre o peso e a leveza, entre a doçura e o amargor, como nós funcionamos nesta dinâmica entre opostos que estrutura o nosso psiquismo, nós, ora, estamos com Jesus, ora, estamos sei lá com quem. Com aquele que não se pode pronunciar. Ora, nós estamos com Jesus. É importante fazermos a reflexão de quando nós estamos afáveis e dóceis, o que está acontecendo em nossas vidas, como nós estamos internamente. Para quê? Para que possamos, nos momentos em que nós estamos conflitados, com corações pesados, irmos atrás daquelas circunstâncias, daquilo que nos conduz de volta à leveza de coração. Ora, que mundo? Em que mundo você quer viver? Em que mundo você quer viver e o quanto você está sendo coerente entre o mundo que você deseja e o mundo que você está sustentando? O que você está dando ao mundo é o que você deseja para ele? Você está sendo afável, doce, pacífico? Ou você está discursando isso para o outro? Onde começa a afabilidade e a doçura de uma sociedade? Se não no coração e nas mentes de cada membro, de cada indivíduo que compõe essa sociedade. Não se enganem. O coletivo é um reflexo do individual. Não podemos nos isentar. Não podemos dizer assim, não, mas isso é o povo aí do mundo. A humanidade. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem isso. A humanidade é assim, ou seja, tem eu e Deus desse lado e a humanidade do lado de lá. Ora, a humanidade é você. A humanidade está em você. Ou então, a sociedade está assim. Ora, a sociedade também é você. Porque você faz parte desta sociedade. E o que você está fazendo para que essa sociedade se transforme naquilo que você diz querer e acreditar? Qual é o movimento que você está fazendo? Qual é o seu nível de engajamento
individual e coletivo na construção desse mundo que você deseja. Que mundo é que você deseja? Que contribuição você está dando para alcançar esse estado de pacificação, de afabilidade, de doçura que você tanto deseja do outro para com você, ou do mundo para com você? E você está dando o quê ao mundo? Que movimento é que você está fazendo? Quais são as suas atitudes que estão trazendo a pacificação, a doçura, a amorosidade? Ou você está fazendo um discurso e está agindo de uma forma completamente oposta ao discurso que você faz? Onde está a coerência entre o que você diz, o que você deseja e o que você faz, o que você realiza? Porque é um grande desafio. Olha que eu não disse nem o que você sente, porque nós não temos domínio sobre o sentir. O sentir nos toma, envolve os nossos corações, muitas vezes contra a nossa vontade, para o nosso bem ou para o nosso mal. Não temos domínio sobre o sentir, mas podemos sim ter domínio ou direcionarmos o que sentimos para o lugar que nós queremos. Isso nós podemos fazer. Eu posso simplesmente, de forma instintiva, me entregar ao sentir, ou eu posso civilizar esse sentir, educar os sentimentos. Educar. Educar é um processo longo. O que nós estamos fazendo aqui como espíritos, o que Deus faz conosco é educar. Educação. Nós estamos sendo educados. Somos criaturas mal educadas. Então Deus, na sua infinita bondade, nos coloca diante dos desafios necessários à nossa educação. Educar os sentimentos. Os sentimentos nos tomam, mas nós precisamos e temos a responsabilidade sobre esse sentir. E às vezes nós não nos colocamos como adultos, donos do nosso sentir e da nossa vontade, no sentido da direção que queremos dar a esse sentir. Simplesmente nos entregamos e nos auto-justificamos. A auto-justificativa é dos principais fatores desestruturantes das relações. Porque as pessoas fazem o mal às outras e se auto-justificam, dizendo que a outra assim merecia. Desqualificamos as pessoas para nos auto-justificarmos em relação à maldade que nós fizemos, mesmo que o outro não valha um CD de arrocha. Desculpa aí, quem gosta do arrocha, nada contra, 180, 180, 360, eu sei dançar arrocha, mas nós nos auto-justificamos. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Por isso que eu escuto quando as pessoas vêm me falar, e daquilo que as pessoas falam, eu conheço muito delas. Porque quando você faz o fuxico destrutivo em relação ao outro, você está revelando muito de você. Do que você está projetando no outro, porque nós só somos capazes de perceber o que temos. Se eu percebo a maldade no outro, é porque eu sei o que é a maldade, porque a maldade também está em mim. Se eu percebo que é o egoísmo, é porque o egoísmo está em mim, porque se ele não existisse em mim, eu não reconheceria no outro. Não é possível isso. Então, nós nos auto-justificamos. E para encontrarmos o caminho da leveza de coração, da afabilidade, da doçura autêntica, porque às vezes a afabilidade e a doçura é falciane. Conhece esse termo? Pessoal jovem aqui
assim mais ou menos da minha idade, devem conhecer. Falciane. As pessoas apresentam a face ao mundo de afabilidade e de doçura, mas vai comer uma saca de sal junto com ela para você descobrir quem é. E às vezes nós assistimos um outro se revoltando e dizemos assim, coitado, uma pessoa tão boa, vai saber. Quem convive na intimidade é que sabe. Ou às vezes nem isso. Porque às vezes determinados acontecimentos arrancam a máscara do outro e o outro se revela. Ou pelo menos revela uma face. Porque nós não podemos cair no julgamento de pegar uma atitude de uma pessoa e julgar a pessoa em sua totalidade. Nós somos criaturas muito complexas. Nós temos uma estrutura psíquica extremamente complexa. Nós somos espíritos milenares. Já vivenciamos e experienciamos muitas coisas. Não é possível simplesmente avaliar uma pessoa, reduzir uma pessoa a uma atitude dela. Nós somos muito mais do que as nossas atitudes. Mas existe a afabilidade e a doçura que é disfarce. Então, para alcançarmos a verdadeira, ou melhor dizendo, a autêntica afabilidade e doçura, nós precisamos encontrar um caminho para trazer leveza ao coração. Para canalizarmos a energia da raiva, do ressentimento, da mágoa e de todas essas situações, todos esses sentimentos que nos tomam, independente da nossa vontade, nós precisamos parar de nos auto-justificarmos. Parar de se auto-justificar é parar de responsabilizar quem quer que seja pelo que lhe acontece. É uma postura de maturidade psicológica e espiritual. É dizer assim, tudo que me acontece é problema meu. O outro fez, aconteceu, é problema do outro o que o outro fez e aconteceu. O que eu estou sentindo é problema meu. A situação que eu estou enfrentando é problema meu. Isso é um salto num processo de amadurecimento individual e coletivo. Nós, brasileiros, enquanto uma cultura, um padrão de comportamento, precisamos avançar para o amadurecimento. Somos um povo bastante infantil ainda. Porque estamos sempre em busca de heróis, que estão sempre nos decepcionando, óbvio. Quem vai aguentar uma projeção dessa? De herói salvador? Ninguém aguenta. As pessoas sucumbem, porque não suportam. É muito para um ego suportar tanta projeção, endeusamento, e se coloca as pessoas num lugar que elas não suportam. E às vezes elas até começam bem intencionadas, mas como dizem por aí, de boas intenções, é formado o calçamento até o inferno. As pessoas começam, mas elas não aguentam, porque nós jogamos em cima delas uma projeção de solução dos nossos problemas, como se fôssemos crianças ainda, que precisássemos de heróis salvador. E aí a gente se decepciona com isso, a gente arranja outro e vai paulatinamente substituindo. Se pararmos de querer um herói salvador e assumirmos a responsabilidade individual e pessoal por um processo de transformação, de amadurecimento e de construção de uma sociedade melhor, nesse dia, sim, as coisas mudarão. Cada um tem que assumir. Mas nós assumimos muitas vezes valores para os outros cumprirem. Não, esses valores aqui são massa, mas na minha vida íntima e cotidiana eu faço tudo o contrário do que eu estou vociferando e gritando para o outro. Isso tem nome. Nós precisamos encontrar um caminho de autenticidade de transformação, parando de nos auto-justificarmos, parando de procurar responsabilizar A, B ou C
pelo que nos acontece e assumindo uma postura madura diante da vida. Não, esse problema aqui é meu. Eu vou mudar. Eu vou ser mais coerente entre o mundo que eu quero e as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas emissões de pensamentos, porque está lá, o Evangelho diz mesmo que você não diga, mas ao você pensar, você está contribuindo para um padrão energético que puxa a vibração para baixo. Nós não podemos ficar emitindo pensamentos de ódio, de ressentimento, de raiva. Quando isso vier, porque são sentimentos, e como eu disse, os sentimentos, nós não os controlamos, nós precisamos fazer um movimento contrário, internamente, entrar em prece, entrar em oração, procurar se libertar e transformar aquele sentimento, não negar, mas transformar aquele sentimento, compreendendo que é um sentimento humano, entretanto, não está coerente com o que você quer, com o mundo que você deseja. É preciso sempre buscar essa coerência. Esse sentimento, esta atitude, está coerente com o mundo que eu quero, com a sociedade que eu quero e gostaria de ver construída, funcionando? Está coerente? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Se não está coerente, procure transformar esse sentimento, usando todos os meios que você tiver para isso. Seja conversando com alguém, seja orando, seja fazendo uma terapia, seja tomando um passe, seja abrindo um evangelho, seja ouvindo uma música edificante, qualquer coisa que você possa fazer para se contrapor a esse sentimento que está incoerente com o que você deseja. É dessa forma que nós vamos encontrar a afabilidade e a doçura de forma autêntica. Esforço. Não vai cair do céu. Não é você falando baixinho e manso e colocando uma máscara de pessoa afável e doce que o seu coração estará alcançado por esses sentimentos. Não. A autenticidade do sentimento exige um esforço, exige um reconhecimento e uma identificação do que nós estamos verdadeiramente sentindo. Sem subterfúgios, sem autojustificativa. Na minha prática, como terapeuta, eu vejo muitas vezes as pessoas se autojustificando. Se autojustificando em relação à maldade que fizeram com o outro. Desqualificando o outro para autojustificar. Não, você fez porque a maldade está em você. Se bom você fosse, você não teria agido assim, ainda que o outro merecesse. Ainda que o outro fosse tudo o que você está dizendo que é, que em geral não é. Nós dizemos o que o outro é e acrescentamos a projeção das nossas próprias questões sombrias no outro. Então tem sempre um a mais naquilo que é dito. Você seria bom com esse outro, se bom realmente você fosse. E esse é um reconhecimento difícil, doloroso, porque ninguém quer ser mal. Quem é que quer ser mal aqui? Alguém quer? Olha, às vezes eu gostaria, eu tenho que confessar isso para vocês. Por favor, não espalhem, nem conte para ninguém. Mas, às vezes, eu me pego brigando comigo mesma, com vontade de fazer uma maldade, mas lutando com aquilo que eu quero. Que mundo eu quero? É isso que eu quero? Não é isso que eu quero, mas eu estou com a vontade de fazer. Embora não queira. É um esforço consciente. Eu quero. Como disse Chico Xavier, tentação é um negócio que você corre dela doido para ser agarrado. Achei perfeito. Perfeito me representa. Então eu corro, mas a vontade é de soltar destilar aquele veneno certeiro, sabe? Em relação a certas pessoas que eu fico com vontade de torcer o pescocinho. Mas é isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. A luta é interna para que a gente alcance uma autenticidade.
Não é negando. Não é negando. Oh, meu Deus, olhe Bel. Tem gente que diz assim, ô Bel, eu não faço mal a ninguém. Mas aonde eu vou, as pessoas me maltratam. E eu pensando, né, comigo mesma. Onde eu vou só encontro gente que não presta. Eu digo, por que será? Semelhante atrás, semelhante, será? Por que será que você experiencia determinadas situações? E isso não é para a gente ficar arrastando a corrente num sentimento de que nós somos as piores pessoas. Não somos as piores, mas também não acho que você é a melhor. Não se comparam aos seres humanos. Não se comparam, não permitam que ninguém compare vocês com ninguém, nem se comparem. Aliás, e por favor, vocês que têm filhos, por favor, encarecidamente eu imploro, não comparem. Não existe nada mais danoso, eu atendo adolescentes a partir dos 15 anos, nada mais danoso para uma criança e um adolescente do que comparação. Seu irmãozinho é assim, sua irmã não sei o quê, seu primo então é pior ainda. Que a filha de fulano, como nós vamos comparar singularidades? Somos singulares. Não se pode comparar abacaxi com pedra. Não dá. São de naturezas diferentes. Então, não compare. E não se compare com ninguém. Vocês são singularidades. Somos seres únicos no elo da criação. Temos uma tarefa única e, por isso, devemos nos autovalorizar. E, por isso, devemos estar conectados ao nosso sentimento de valor. Mas somos únicos no meio de milhões de criaturas únicas. Para que você não fique se achando a última bolachinha do pacote. Ao mesmo tempo em que você se acha, você não se acha. Entenderam? Ficou claro? Ou seja, eu preciso me perceber como um ser único e singular, mas, ao mesmo tempo, eu preciso me perceber como um ser único e singular no meio de outros seres únicos e singulares. Aí reside o equilíbrio entre o sentimento de alto valor e a diferença entre a arrogância, a prepotência, a inflação de ego. Porque quando você diz assim, a humanidade é assim, então eu estou fora dessa humanidade. Ou seja, eu sou a última bolachinha do pacote. E vocês aí, povo do mundo, é que estão construindo essa sociedade assim. É vocês que são assim. Não, nós somos assim. Ou melhor, nós estamos assim. Não somos, nós estamos assim. Mas nós podemos alcançar a construção de uma sociedade afável, doce, amorosa. Isso é possível a partir do momento em que cada um tenha uma atitude de afabilidade e de doçura na sua vida cotidiana para com os outros. Ora, mas para alcançar isso, eu preciso fazer todo esse exercício de amadurecimento e de reconhecimento do que me pertence. Uma vez, eu estava participando de uma vivência com um psicoterapeuta, ele é francês, o nome dele é Jean-Yves Leloup. Procurem, que é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar com ele já em 4 vivências, uma aqui em Salvador e 3 no Rio de Janeiro. E ele disse que em uma conversa com o Dalai Lama, ele perguntou ao Dalai Lama, o que é um ser humano sábio? O que é? Como é que se define que uma pessoa é sábia? E o Dalai Lama deu uma resposta muito simples, como sempre, né? Os verdadeiros sábios dão respostas de uma simplicidade desconcertante. Os pseudo-sábios adoram falar difícil, complicar e florear, e ninguém entende nada no final. É só para fazer demonstrações do ego. Então, o Dalai Lama virou e disse assim, o ser humano sábio é aquele que enxerga as coisas como elas realmente são. Enxerga as coisas como elas realmente são.
nós enviesamos o nosso enxergar das coisas. Porque as coisas passam por um sistema de interpretação nosso, que vai depender de uma série de variáveis. Dos meus complexos, do meu padrão cultural. E quando eu digo padrão cultural, não é de escolaridade, eu estou falando da cultura na qual eu estou inserida, ou inserido, da minha escolaridade, da cultura familiar, das minhas experiências pretéritas em outras encarnações, do nível evolutivo em que eu me encontro, da minha capacidade de escuta, porque tem pessoas que não escutam, é impressionante. A pessoa diz algo para você, você explica o que realmente aconteceu, mas a pessoa segue repetindo a interpretação dela. Entra por esse e sai pelo de cá. Mas fulano, não foi isso que aconteceu. Olha, foi assim, assim, assim. A pessoa segue brigando e repetindo aquilo que ela interpretou. Então, saber o que realmente está se passando é difícil, porque nós enviesamos o nosso olhar e a nossa interpretação sobre as coisas. E ainda de acordo com os nossos interesses. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. É impressionante. Eu que trabalho com muitas pessoas, a história que as pessoas me contam individualmente na sala muda completamente quando eu chamo a outro pedaço envolvido na história. Sempre tem. Tem uma história antes e uma história depois. Na hora que as pessoas estão face to face em relação a outra, a história muda. Digo, oh, mas não era assim? Ah, não era bem assim, não quis dizer. E ainda fica a gente passando por maluca, porque parece que foi você que não entendeu. É impressionante como nós torcemos as coisas para caber na nossa interpretação. Às vezes desqualificamos ou projetamos coisas em pessoas para não só nos auto-justificarmos da maldade, mas para enquadrarmos a pessoa no julgamento que fazemos dela. Então, se eu julgo que uma pessoa é desonesta, por exemplo, tudo que aquela pessoa fizer, eu vou tentar enquadrar nessa minha teoria. Se eu julgo que a pessoa é arrogante, tudo que a pessoa fizer, eu vou tentar enquadrar na minha tese, eu vou tentar justificar a minha tese. E nisso a gente vai criando bola de neve, de conflito, de agonia, e às vezes cometemos graves injustiças. Por quê? Porque associamos, porque rotulamos a pessoa. Então veja, quanto nós temos que trabalhar para construirmos em nós a afabilidade e a doçura e também contribuirmos para a construção de uma sociedade afável e doce. Porque é difícil, não é? Às vezes você sai cheio de Jesus no coração de manhã, aí encontra um perturbado ou uma perturbada para tirar a sua paz interior, não é isso? Você chega no trabalho feliz, sorridente, daqui a pouco chega aquele colega de trabalho, aquele que todo mundo gosta de projetar sombra, coitado desses, porque acaba recebendo a projeção da sombra coletiva, chega para ali perturbar, ou você abre seu e-mail e encontra aquele e-mail, aquele, não é? Não tem aqueles e-mails que você tem vontade de apertar aquela tecla do computador que não existe, mas a gente tem vontade, não é? Mentalmente a gente aperta. Então, nós, muitas vezes, somos desafiados a encontrarmos essa afabilidade, essa doçura. Não é fácil. Não é fácil. Nós escorregamos constantemente, mas precisamos tomar consciência de que oscilamos. Precisamos entender essa oscilação e estar sempre na batalha para voltarmos ao ponto de equilíbrio. A batalha para voltarmos ao eixo de equilíbrio. Tem que ser igual aquele boneco que hoje em dia não existe mais, mas antigamente as crianças tinham. Todo mundo tinha um mané gostoso. Será que ainda existe aquilo? Eu queria comprar para o meu neto. A gente batia, não é isso? E ele voltava. É isso, a gente precisa ser mané gostoso. É mané gostoso mesmo, não? João Bobo. Ah, tá. João, mané. Tudo a mesma coisa. E aí, a gente
nós precisamos encontrar esse eixo de equilíbrio. Porque a vida o tempo inteiro dá porrada de um lado, porrada do outro, você vai. Como Holyfield, vai às cordas, mas não vai à lona, não é isso também? Vocês aí que gostam de luta, eu não suporto, mas meu marido gosta muito de usar essa expressão. Vai às cordas, mas não vai à lona. Podemos ir às cordas com as porradas e as lambadas que a vida nos dá. Mas nós precisamos voltar ao cenário da vida. Precisamos ter os nossos momentos de reflexão, os nossos momentos também de refrigério. Quando as coisas estão muito difíceis, é preciso que a gente saia também, às vezes, um pouco de cena. Que a gente se isole um pouco, ou vá para um lugar com pessoas ou pessoa que nós confiamos, que nós amamos, que nos amam, para a gente poder encontrar um pouco de alento, um pouco de força, para voltarmos à cena da vida, mesmo porque a vida não sai da gente. Não adianta tentar querer sair da vida. Às vezes a gente até tem vontade, pessoas que têm vontade. Né? As pessoas que se suicidam, na verdade, elas não querem sair da vida. Elas querem acabar com o problema. Elas querem fugir daquela dificuldade. Elas não encontram um caminho, uma luz para sair daquela situação. Que a gente não tem como sair da vida. A vida é eterna. Não há saída. Então, voltar a esse eixo de equilíbrio para, neste equilíbrio, encontrar o caminho do meio, que é o caminho da afabilidade e da doçura. Então, se você quer encontrar afabilidade e doçura, encontre o caminho da paz do coração, do apaziguamento dos seus conflitos. Aí você vai conseguir. Não adianta você, com seu coração pesado, em chamas, querer ser afável e doce. Você não vai conseguir. Você vai usar uma máscara, mas vai ter um momento que alguém vai pisar no seu dedinho mindinho e você vai ter uma reação que todo mundo vai ficar assim de boca aberta sem entender o que foi que aconteceu com fulano, surtou. É assim que a gente diz, né? Fulano surtou. Por quê? Porque você estava vivendo, tamponando uma situação e não vivendo uma realidade interior. Porque nós temos essa competência de expressarmos para o mundo, muitas vezes, uma face que é completamente contraditória em relação ao que está em nossos corações. Como diz aquela música, né? Sorri, mesmo que o mundo... Como é, gente? Me ajuda aí. Sorri. Como é, menina? Quando a dor te procurar, torturar, e todo mundo irá pensar que és feliz. Não é assim? Quantas pessoas estão com um sorriso no rosto? Até causando inveja, a gente diz, mas rapaz, essa pessoa deve estar tão feliz, eu aqui toda atrapalhada, toda endividada, toda complicada, não é? Chutei o cachorro, briguei com o marido, perdi o emprego, bati o carro, eita desgrameira, que miséria pouca é bobagem. Estou aqui todo desmantelado, como diz o povo de Maceió, e essa pessoa com esse sorriso no rosto, tão feliz, será? Por isso que a gente não pode comparar. Você não está no coração das pessoas, no mundo interno das pessoas. Se preocupe com o seu mundo interno. Veja como é que ele anda. Porque, às vezes, mesmo apesar do caos externo e de todas as dificuldades, nós conseguimos encontrar a paz. Às vezes, é nesses momentos que nós encontramos. Como diz uma frase que eu não sei onde li, mas guardei, que diz assim: o limite do homem é a oportunidade de Deus. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Então, às vezes, é nesses momentos em que nós colocamos a nossa cabeça no chão e dizemos arrego já, lona, não quero mais. Não quero mais lutar. Eu não quero mais nada. Deu. É nesses momentos que, às vezes, ou a maioria das vezes, ou sempre, uma luz aquece os nossos corações.
uma mão amiga aparece para nos levantar. Que nós nunca, nunca estamos desamparados. Ainda que pareça que estamos sós ou abandonados. Não é verdade. É uma ilusão do ego, que frustrado nos seus desejos, frustrado na sua vaidade, decepcionado porque descobriu a autoilusão muitas vezes a seu próprio respeito, não está dando conta da realidade. Mas sempre tem uma mão amiga, sempre, encarnado ou desencarnado, que está perto de você. E às vezes é preciso, porque às vezes o nosso ego é tão gordo e vaidoso que nós precisamos passar um perrengue muito grande para arriarmos a nossa cabeça no chão, ajoelharmos e dizermos: Senhor, por favor, já deu. Chega. Alivia o negócio aí que eu não estou dando conta. E ele alivia. Pode ter a mais absoluta certeza de que o alívio virá. Quando isso é autêntico, quando é verdadeiro, é porque às vezes a gente finge também. Às vezes a gente quer barganhar. Conhece gente que barganha com Deus? Eu acho tão interessante isso. Senhor, me dê isso que eu vou lhe dar aquilo. Para que Deus quer isso de você? Ele não precisa de nada. Não existe nada. Não existe nada que você possa oferecer e barganhar. Tem? Sabe qual é a única barganha? É você mesmo. Senhor, eu me entrego. Eu aceito ser aquilo que eu nasci para ser. Eu aceito ser aquilo que você quer que eu seja. Essa é Senhor, que queres de mim nesse momento. Não é porque, meu Deus, eu estou passando por isso. Senhor, o que quer? Para onde quer que eu siga? Eu me entrego, eu aceito. Eu digo sim. Aí você vai encontrar a afabilidade, a doçura, porque você vai encontrar e você vai se entregar. Se entregar. A entrega é algo fundamental, que só os espíritos maduros, e quando alcançam um determinado nível de evolução, conseguem. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que cada um aqui não pode, porque o espírito puro e elevado que você é, está onde? Onde está esse espírito? Está em você. E se você quiser hoje encontrar esse caminho, você encontra, porque está em você. Tal como a árvore está na semente. Onde está a árvore? Não está na semente? O espírito puro que você é está em você. Nunca esqueça disso. Trabalhe na direção de fazer com que isso venha à tona. E essa é a única barganha que você pode fazer com Deus. É isso que Ele espera de você, que você seja quem você nasceu para ser. Não isso ou aquilo. Não seu cabelo grande, não sei o quê, e de joelho até o Bonfim, um bocado de coisa. A pessoa promete um monte de coisa. Não. Senhor, que queres que eu faça? Como disse Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus. O que, Senhor? É para onde? O que é que eu estou fazendo, que estou me afastando do meu caminho para encontrar tantos tropeços e tantas dificuldades? Porque os desafios nascem para nos colocar no caminho. É para isso que você passa pelo que está passando. Não é para você ficar sofrendo. Não é porque você fez um bocado de coisa na vida passada, embora você tenha feito. Claro que ninguém aqui é flor que se cheira e não se iluda, não. Não acho que você está aqui no centro espírita, dando passe, distribuindo farnel, fazendo palestra, que você não fez um bocado de coisa errada, não. Fez. Mas fez. Ok, aceite, que dói menos. Mas levante a cabeça e siga em frente. Deus não é um ser vingador e justiceiro. Pelo contrário, Ele é infinitamente misericordioso. Então não fique se martirizando pelo que você fez. Siga em frente, não faça mais, transforme, mude, ajude, faça o contrário.
mas seja maduro. Isso vai tirar o peso do seu coração. Isso vai lhe aliviar. E você vai conseguir ser afável e doce, mesmo diante da brutalidade do outro. Porque às vezes nós nos contaminamos com a brutalidade do outro. Respondemos na mesma moeda. Vê onde é que nós estamos ainda. Estamos na lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Porque imediatamente o que vem em nós é o desejo de vingança. Quando nós não podemos, nós dizemos assim, eu lhe entrego a lei de causa e efeito. Ou seja, esperamos que Deus seja o anjo vingador, justiceiro dos nossos desafetos. Ao invés de dizermos assim, ó Senhor, dá luz para essa criatura, oportuniza para que essa criatura se transforme, que encontre seu caminho. É assim que nós devemos orar pelos nossos desafetos. Não é hipocritamente, mas eu já estou amando fulano. A gente não ama, não é isso não. Às vezes a gente tem dificuldade de amar até o que nós amamos. Porque a gente está em casa com o marido, com filhos, com pais, e às vezes a gente tem vontade de mandar embora. Quem aqui nunca já sentiu essa vontade? Venha conversar comigo depois para me ensinar. Porque às vezes, mesmo a quem amamos, nós desamamos em determinado momento, não é? Depois a gente ama de novo, e assim a gente vai, mas é difícil, ainda mais aqueles que são os nossos desafetos. Não é isso, não é ser hipócrita, não é tentar se impor algo que você ainda não é capaz de sentir. Você chega lá um dia, você chega, nós chegaremos lá. Mas, nesse momento, nós precisamos nos contrapormos a esse sentimento de vingança, de ódio, e dizer assim, Senhor, dá luz para essa alma. Dá luz. Oportuniza que essa alma encontre um caminho. Mas se liberte do sentimento, porque o sentimento de ódio vincula também você ao outro. Vão nascer na próxima encarnação agarradinho. Você quer nascer agarradinho com essa pessoa? É capaz de nascer gêmeos univitelinos. Começa a brigar desde a barriga da mãe, um dando porrada no outro. É melhor você orar por essa alma, se liberte a criatura e se liberte. Para que você não fique alimentando o ódio, o ressentimento. E sempre se pergunte, qual é o mundo que eu quero? Eu sei que os tempos estão difíceis para os sonhadores. Estamos sofrendo muito. Estamos acabrunhados muitas vezes. Mas precisamos nos juntar. Quem for sonhador, por favor, passe o número, o telefone, vamos fazer um grupo e vamos sonhar juntos. Não vamos perder a nossa capacidade de sermos afáveis, doces, pacíficos. Vamos nos dar autossustentação. Não estamos sozinhos. Vamos continuar sonhando com um mundo melhor, com uma sociedade amável, doce, fraterna. Que isso é possível. Mesmo os tempos estando difíceis para os sonhadores, não pare de sonhar. Muita paz.